Boa noite, seja bem-vindo ao programa que lhe mantém sempre atualizado sobre as atividades desenvolvidas pela Assembleia Nacional. O Parlamento começa agora. A divulgação dos resultados definitivos decorrente das eleições gerais de 23 de agosto de 2017 confere a 5 partidos políticos assentos no Parlamento. MPLA, UNITA, Casa CE, PRS e FNLA, representados pelos seus grupos parlamentares, ocuparão os 220 lugares do plenário da Assembleia Nacional na 4ª legislatura, que se inicia a 15 de outubro. Obras de manutenção e ornamentação do edifício, reuniões de trabalho e concertação, ensaios gerais, formação de funcionários. Dia após dia, são criadas as condições para o acolhimento dos 220 deputados da Assembleia Nacional, eleitos por sufrágio universal a 23 de agosto último. Estamos a criar as premissas para que o processo de investidura, que se circunscreve na reunião constitutiva do dia 28, decorre sem sobressaltos. Portanto, é do conhecimento que a Assembleia Nacional é composta por 220 deputados. Dos 220, temos 5 forças políticas. Portanto, o MPLA, que obteve a maioria, com 151 assentos. E temos a UNITA, que teve 51 assentos. A Casa CE com 16 assentos. PRS com 2 assentos e FNLA com 1 assento parlamentar. Portanto, nós temos a obrigação de reunir as condições técnicas, administrativas e logísticas para que se realize a reunião constitutiva. 28 de setembro é a data indicada para o ato de investidura dos deputados eleitos. Por isso, a administração parlamentar não mede esforços para garantir uma boa integração dos novos inquilinos do Palácio da Assembleia Nacional. Nós teremos a obrigação de entregar aos deputados, antes da reunião constitutiva, a legislação parlamentar básica. Nós produzimos um compêndio onde temos uma coletânea, digamos, onde temos toda a legislação parlamentar básica. Este programa de integração se circunscreve fundamentalmente para que os deputados tomem conhecimento, dos deputados eleitos, tomem conhecimento da vida do Parlamento. Portanto, haverá seminários com vários temas, onde havemos de abordar o exemplo prático, havemos de abordar, por exemplo, a história do Parlamento angolano, questões relacionadas com a formação dos grupos parlamentares, como é que os grupos parlamentares são formados. Havemos também de referenciar nestas abordagens o conjunto de procedimentos, de documentos e de direitos e deveres que os deputados têm. Portanto, vamos falar do estatuto remuneratório dos senhores deputados. Apesar da exiguidade de verbas alocadas para a gestão daquela que será a 4ª legislatura da Assembleia Nacional, o secretário-geral, Pedro Agostinho de Neri, assegura o normal funcionamento dos serviços postos à disposição dos representantes do povo. É um momento em que temos os orçamentos reduzidos para satisfazer as obrigações, todas as nossas obrigações, digamos assim, e satisfazer também, digamos, os direitos dos deputados e dos seus respectivos grupos parlamentares. Mas havemos de fazer o nosso melhor, com alguma engenharia financeira necessária, usando a experiência adquirida, efetivamente, ao longo dos anos, para dar resposta a esses desafios. O que nós precisamos é afinar permanentemente a nossa máquina,
darmos continuidade ao processo de formação dos nossos funcionários e incutir todos os dias aos nossos técnicos que os desafios que nos colocam são enormes. E a vida do Parlamento está nas nossas mãos, porque temos que garantir as condições técnicas, as condições materiais, as condições logísticas, para que o exercício da atividade parlamentar seja feita com alguma fluidez, sem qualquer tipo de, digamos, de constrangimentos. No dia 15 de outubro, o Presidente da República eleito, João Lourenço, irá pela primeira vez falar aos angolanos, a partir do Palácio da Assembleia Nacional, em cumprimento de um imperativo constitucional, o de apresentar o discurso sobre o Estado da Nação no ato de abertura de mais um ano parlamentar. Desta feita, a primeira sessão legislativa da 4ª legislatura. MPLA, UNITA, Casa CE, PRS e FNLA serão então os partidos com assento no Parlamento na 4ª legislatura. Mas e como anda a expectativa do cidadão e eleitor relativamente à próxima legislatura? O que o cidadão espera dos seus representantes? Um Parlamento mais produtivo, mais atuante? Vejamos na reportagem que se segue. Um parlamento equilibrado, mas produtivo em termos de leis, fiscalizador e voltado à resolução dos problemas sociais dos cidadãos são os anseios do povo angolano para a 4ª legislatura, que começa já no dia 15 do mês de outubro. Eu espero que eles trabalhem melhor, trabalhem mais, pensam mais pelo povo, porque a gente merece um bocado de atenção, um bocado também de respeito. Nós elegemos, escolhemos o presidente, o vice-presidente, escolhemos os deputados. Eles têm que trabalhar para nós. Esperamos que os deputados agora eleitos, né, façam um bom trabalho e que façam pelo menos que vão aquilo que o povo os elegeu. Produza instrumentos legais que fortifiquem o Estado angolano, a unidade nacional, a diversidade no pensamento. Esperamos que seja um parlamento que seja bastante criativo e que discuta com profundidade os problemas que os candidatos apresentaram durante a última campanha eleitoral. Nós esperamos que haja muitas leis aprovadas, mas leis essas que vai em prol do desenvolvimento do próprio país e também socialmente do próprio povo angolano. Espero dos deputados que façam um trabalho mais apurado, mais circunstanciado, mais aturado e que resolvam essencialmente os problemas do povo. Os cidadãos esperam também que na nova legislatura os deputados estejam mais próximos dos seus eleitores e que desenvolvam atividades que se refletem diretamente nas comunidades. Aqui a gente só espera mesmo uma melhoria, não é? Exato, e aí uma melhoria para com que o povo também sinta o que está se passando lá dentro da Assembleia. O Parlamento é o povo e, naturalmente, defender todos os interesses do povo é o que a gente espera. A fiscalização dos atos do Executivo pela Assembleia Nacional na implementação dos programas de governação afigura-se necessário para o êxito das metas a alcançar. Assim, consideram os cidadãos. É preciso que haja uma boa fiscalização, mais junto principalmente das empresas, aquelas empresas que estão sempre fazendo fuga ao fisco, não é? Era necessário que esse Parlamento trabalhasse muito nesse aspecto. O domínio da fiscalização acredito ser importante, porque existem realmente determinados departamentos que há necessidade que haja maior rigor, um deles é a nossa educação. Temos também o domínio financeiro, que realmente é necessário que as leis que possam vigorar e reger o bom funcionamento desses ministérios realmente possa surtir efeito. Em função daquilo que são a natureza funcional da Assembleia Nacional, não é? A questão da produção da legislação, também o capítulo da fiscalização é extremamente importante. Esperemos que desta vez a Assembleia fiscalize mais.
Deputados retomam a atividade legislativa no mês de outubro e o cidadão espera por um parlamento mais próximo do povo. A vida política é marcada por vários momentos. O nosso programa ouviu o testemunho daqueles que um dia foram eleitos pelo povo e deram o melhor de si para a edificação da democracia do nosso país. Hoje vamos conhecer Faustino Inglês Alves e Diogo Ventura. Em fim de mandato, os deputados da Assembleia Nacional falaram das suas experiências enquanto parlamentares. Foi uma experiência agradável, como todas as pessoas que se engajam num ciclo de trabalho, é sempre uma experiência de adaptação, adequação e de relações humanas, ponderando com muita cautela, porque mesmo nós, entre os nossos camaradas, nem todos tínhamos convivido diretamente. Então fomos aprendendo a lidar com as pessoas, com os seus caráteres, e fomos aprendendo como deveríamos desencadear todo este processo com os processos legislativos. E um dos momentos muito importantes que a mim me marcou é também fazer parte da elaboração da Constituição da República de Angola. Nós somos cidadãos inseridos numa sociedade com regras, com normas, com princípios, e, ademais, de acordo com a posição que eu sempre tive a nível da sociedade como professora, como profissional de saúde, já tendo antes exercido algumas funções, eu digo que a posição, primeiro como cidadão, deve primar pela imagem, o comportamento, a postura de relação com os demais que ocorrem a nós, os demais da qual nós vamos entrosando ao longo da nossa vida. Sendo deputado, fomos eleitos. Alguém depositou o voto numa lista onde nós constávamos, apostando de que esta pessoa vai também ao Parlamento para defender os nossos direitos. E eu digo pessoalmente que muitos meus colegas, a nível da saúde, congratularam-se na então época, quando eu fui eleita, principalmente os profissionais da área de diagnóstica e terapêutica, dizendo que teríamos então uma representante para discutir os problemas de mais de 22 profissões da área de diagnóstica e terapêutica. E é uma grande responsabilidade, porque são milhares de pessoas à espera de nós, resultados. Nós, à medida do possível e de acordo com os contextos e das temáticas que são propostas, eu digo que, convicta de que eu dei o meu contributo, eu contribuí, na medida do possível, com ideias, com propostas, que muitas delas foram acolhidas no contexto dos diplomas legais que foram elaborados, nas ideias de debates que sempre eu aprendi dos outros, como muitos também devem ter tirado de mim, algo que fosse positivo. Aos 88 anos de idade, o deputado Diogo Ventura fala das experiências que viveu no Parlamento e aponta algumas leis em que deu o seu contributo. Participei em muitas atividades da 7ª Comissão, no âmbito dos antigos combatentes e veteranos da pátria. Assisti com prazer à mudança de opinião da oposição, passando a permanecer na sala, seja qual fosse o assunto a discutir. Estou relativamente satisfeito por ter cumprido as minhas obrigações, tanto familiares, de cidadania. Eu sou enfermeiro e fiz toda a minha carreira profissional, desde a base, como enfermeiro de 2ª classe, até a chefia, como superintendente de enfermagem.
com o rótulo de deputado mais velho da casa, Diogo Ventura deixa uma mensagem para o povo angolano e os seus legítimos representantes eleitos no dia 23 de agosto de 2017. Para os meus compatriotas, quero dizer que Angola é o nosso país e só nosso. Não encontraremos outro no mundo. Só nosso país. De salientar que Diogo Ventura e Faustino Inglês Alves foram membros da 7ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, onde, durante muito tempo, estiveram ligados às questões da saúde, família, infância, juventude e desportos, antigos combatentes e ação social. E para o espaço reservado à nossa rubrica Voz do Cidadão de hoje, vamos fazer uma abordagem sobre a reunião constitutiva da Assembleia Nacional. Foi há sensivelmente um mês que a Assembleia Nacional deu por encerrada mais uma legislatura, a terceira, que teve início em 2012. Por esta altura, arregaçam-se as mangas para o início da 4ª legislatura, que nos próximos 5 anos promete continuar a trabalhar para o cidadão e com o cidadão. Nesse sentido, a Casa das Leis reúne-se para os últimos acertos que se impõem nesta altura, momentos antes do arranque de mais um ciclo de atividades. Porém, para que esse ciclo se inicie, é preciso cumprir com um pressuposto muito importante. E é precisamente aqui que queríamos chegar. Reunião constitutiva é o tema que selecionamos para esta semana, com o intuito de perceber em que consiste este encontro e todo este processo. Será que você sabe do que estamos a falar? Não, nunca ouvi falar. Acho que eles devem juntar. É uma Assembleia que vão se juntar, vão nomear o novo Presidente da Assembleia, a sua Constituição, e com base nisso eles vão discutir e vão ver o que é necessário para resolver a instituição desse povo. É um encontro entre, digamos, os deputados que constituem a Assembleia, não é? E nesta perspectiva podemos dizer que, como estamos a findar uma legislatura e vamos para uma nova, entretanto, eu penso que é importante que se faça essa reunião no ponto de vista de fazer uma reestruturação dos deputados que vão continuar, dos deputados que vão, na verdade, ceder os seus cargos para novos deputados. Eu acho que é uma espécie de reunião que visa reunir todos os membros da Assembleia Nacional para atribuição, né, de cargos e funções, visto que o novo presidente vai tomar posse. Então, vamos ter um novo governo. Penso que a reunião constitutiva é um conjunto de pessoas que se reúnem para dividir tarefas, nomear. É a passagem de pasta dos antigos deputados para os novos deputados. Quer dizer, os deputados da antiga legislatura dão a conhecer o que eles trabalharam na legislatura que eles tiveram a posse aos novos deputados que vão exercer a nova legislatura. Absolutamente importantíssimo, porque só assim é que teremos uma Assembleia com um rumo brilhante e também um próprio Tribunal Constitucional transparente e exemplar, acima de tudo, com lisura de processos para que não haja irregularidade em torno dos partidos políticos. Porque perdemos. As dúvidas pairam no ar, mas nada melhor do que falar com quem entende da matéria. O deputado João Pinto dá-nos uma ajudinha nesse sentido. Senhor deputado, o que é afinal a reunião constitutiva da Assembleia Nacional? A reunião constitutiva é o primeiro ato, é a primeira reunião que ocorre 15 dias depois até 15 dias depois da publicação dos resultados definitivos em consequência do pronunciamento do Tribunal Constitucional que permite à administração eleitoral divulgar em Diário da República ou publicitar em Diário da República os cidadãos, deputados, os partidos políticos e o número de assentos obtidos. E é na reunião constitutiva em que se constituem em plenário para eleger o presidente da mesa, que neste caso é o presidente cessante,
e para eleger então o presidente futuro. E o juramento, prestar-se o juramento do compromisso com a Constituição e as instituições da República. É a reunião que congrega os vários atores parlamentares, sobretudo eleitos deputados, tomando em conta a proporção dos assentos obtidos para que também os próprios partidos possam se constituir, quando tiveram mais de 3 deputados, em grupos parlamentares. E criar-se então os órgãos da Assembleia Nacional, a eleição do presidente, os vice-presidentes, secretários de mesa, que são indigitados, tomando em conta o partido mais votado por força do regimento da Assembleia Nacional e, consequentemente, a composição das comissões e o preenchimento também das comissões, tomando em conta os assentos obtidos pelas bancadas ou grupos parlamentares ou partidos políticos ou coligação de partidos. A importância desta reunião é o primeiro ato, como já disse, que constitui o novo mandato, o início das novas funções, da nova legislatura. Cria o marco histórico para o mandato, neste caso, a 4ª legislatura. O mandato dos deputados inicia e termina da legislatura anterior com a tomada de posse, com a proclamação da nova Assembleia dos deputados eleitos do novo mandato. Os passos que seguem é colocarem-se os crachás, disponibilizarem-se a documentação, embora a lei não obriga, criarem-se as condições, sobretudo, para o cadastro, os dados pessoais dos deputados eleitos que constam do Diário da República, para poderem ter acesso aos direitos sociais, para a organização administrativa e o histórico, ou o procedimento histórico da Assembleia Nacional, porque a Assembleia Nacional é um órgão que tem uma história, que tem um limite, é uma tradição que se começa com uma eleição e os deputados poderem exercer a sua função, terem o crachá, terem os documentos que os identificam por causa da proteção resultantes da própria função de deputado. Bom, neste caso, a reunião constitutiva vai ser convocada pela Comissão Permanente, não é? É a Comissão Permanente da legislatura cessante que vai convocar os deputados que foram eleitos, os partidos políticos, há um anúncio, há uma informação, e preencher-se então os requisitos, os procedimentos daquilo que se chama a tradição, não é? Da tradição para a passagem de testemunho de uma legislatura para outra. E é com esta abordagem sobre a reunião constitutiva que colocamos um ponto final nesta edição do programa O Parlamento. Estaremos de volta daqui a mais 15 dias para lhe dar a conhecer sobre a vida, o dia-a-dia e a dinâmica desta magna Casa das Leis. Acompanhe na próxima quinta-feira, logo após o Jornal das 8, o nosso programa O Parlamento na Rádio Nacional de Angola. Obtenha informação atualizada 24 sobre 24 horas na nossa página da internet www.parlamento.ao. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.